Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Bom dia, estamos aqui nos estúdios da All TV, ao vivo, com mais uma edição do programa Urban View, um olhar sobre as cidades, programa que é uma produção da Urban Systems e que tem a apresentação minha, Gilberto Brant, e também tem a participação da Sandra Lanza na produção e também aqui no chat, já aguardando a participação de vocês. Sandra, olá, tudo bem? Com muito prazer. Tudo ótimo, Gilberto, como vai? Tudo bem também. Muito bem, e bom dia, boa noite a você que está com a gente em mais uma edição do Urban View. Como o Gilberto disse, já estou aqui aguardando as suas participações. Para quem não conhece, está assistindo o programa pela primeira vez, Sandra, como é que faz para o pessoal poder participar? Muito fácil. Você que está nos assistindo aqui via All TV, basta você fazer seu cadastro, recebe um link no seu e-mail, clica no link, termina o seu cadastro, aceita e você já está participando do nosso chat. Muito bem. E o Urban View de hoje traz mais um tema interessante, traz mais um tema construtivo, mais um convidado aí, que aliás está retornando ao programa Urban View depois de acho que quase 2 anos aí de ausência. E nós vamos retomar aí o tema de especialidade dele, que é a questão do turismo no Brasil, um tema muito oportuno com a questão das proximidades dos grandes eventos esportivos aí. Então agora a gente viu aqui que no início de abril o governo federal incluiu o turismo em um conjunto de medidas de estímulo à economia nacional. O plano chamado Plano Brasil Maior vai beneficiar o setor chamado setor de hospitalidade e outras áreas do turismo com a redução de alíquotas para impostos e, em alguns casos, a desoneração dos impostos, né? Os hotéis aí foram contemplados com a eliminação da contribuição patronal ao INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, que é da ordem de 20%, que será substituído por uma alíquota de 2% sobre o faturamento das empresas. Então, iniciativas como essas e investimentos externos e internos, como a gente está vendo e acompanhando aí pela mídia a movimentação de investimentos internos e externos, visam atender também os turistas esperados para a Copa de 2014 e para os Jogos Olímpicos de 2016. E a gente diz também porque, obviamente, nenhum investimento hoteleiro, nenhum investimento turístico pode e deve sobreviver só de 2 eventos esportivos. Os nossos eventos têm uma duração pequena, né, Sandra? Tem uma duração limitada e não tem sentido você fazer um hotel só para receber turista para a Copa. Inclusive, o nosso convidado de hoje vai falar um pouquinho sobre como a gente deve ver essa viabilidade desses tipos de investimentos. Então, no Urban View de hoje, a gente vai explorar um pouco mais desse setor da hotelaria, desse setor de turismo aqui no Brasil. Então, para isso, a gente escolheu como nosso olhar da semana o seguinte tema: hotelaria antes e depois de 2017. Né? Então, a gente está querendo ver a hotelaria aqui antes, que é a partir de hoje, e até chegar a 2017, depois das Olimpíadas. Quais serão as transformações do setor? Né? O tema está aí na tela, o pessoal vai colocar para você. E a gente quer discutir no programa de hoje, entre outras questões, o setor hoteleiro está consolidando um crescimento sustentável? Quais são os maiores gaps e quais são as maiores oportunidades do setor hoteleiro no Brasil? O que a Copa e os Jogos Olímpicos causam de mudanças, o que provocam de impactos na hotelaria nacional? E por fim, a gente quer discutir também um manual que está sendo lançado pelo Secov São Paulo, que chama-se Manual de Melhores Práticas para Hotéis de Investidores Imobiliários Pulverizados. Esse nome grande aí e aparentemente pomposo esconde aí dicas preciosas para quem pretende investir no setor hoteleiro. E para responder a estas e outras perguntas e bater aqui um papo gostoso com a gente vai conversar hoje com o Caio Calfato. Caio, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença no Brasil, mais uma vez que você está retornando aqui. Bem-vindo. Bom dia Gilberto, Sandra, muito obrigado. Já é a 3ª vez, né? Eu a cada 2 anos
Tenho o privilégio de estar aqui com vocês. Estive em 2008, falando também sobre o panorama da hotelaria no país. Estive em 2010 falando sobre um evento que nós estávamos promovendo pelo Secov de São Paulo, sobre a hotelaria no centro de São Paulo, 100 anos da hotelaria no centro de São Paulo. E agora falando sobre o novo panorama do setor hoteleiro do Brasil, com vistas a esses grandes eventos que vêm por aí, e com vistas principalmente ao aquecimento da própria economia do país, que pede a construção de hotéis em centenas e centenas de cidades do país. A gente levantou mais de 300 cidades do país, em várias delas mais do que 5, 6 hotéis em cada cidade. Então nós temos um grande mercado pela frente, que começa agora, com a interiorização das empresas no país e o crescimento e estabilidade econômica. Muito bem. Nós vamos iniciar o nosso UrbanView. Para quem ainda não conhece o Caio Calfá, vamos fazer uma breve apresentação aqui do Caio. O Caio é engenheiro civil e é consultor imobiliário da área de hotelaria. Ele é sócio-diretor da Caio Calfá Real Estate Consulting, conselheiro e ex-presidente da Latin American Real Estate Society. Ele é membro do conselho editorial da revista Vida Imobiliária Brasil. É também professor de análise de empreendimentos hoteleiros do MBA de Real Estate da FUPAM, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e também da pós-graduação de gerenciamento de empreendimentos na construção civil da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie. Ele é coordenador e professor do curso de planejamento de empreendimentos hoteleiros promovido pela Academia de Engenharia e Arquitetura e atualmente é vice-presidente de assuntos turísticos e imobiliários do Secov São Paulo, que é o Sindicato da Habitação. E antes da gente começar o nosso bate-papo, a nossa entrevista, como é de praxe, como é de hábito, vou convidar você que está nos assistindo ao vivo para acessar o nosso portal, o portal da Urban Systems, através do endereço www.urbansystems.com.br e participar da nossa enquete na semana com a sua opinião, com o seu voto. E acessando o nosso site, ali no www.urbansystems.com.br, você vai ter ali do lado direito do site, logo abaixo do nosso Twitter, ali a enquete da semana, que hoje está perguntando para você: a hotelaria brasileira está preparada para receber o crescente fluxo de turistas estrangeiros? E quando a gente diz aí preparado, não é só preparado no sentido do número de quartos, é preparado também no sentido de hospitalidade, de atendimento, de transporte, enfim, preparado no falar sentido... a língua, né? Das pessoas, falar a língua, no sentido mais amplo do preparado aí, né? A gente tem 3 possibilidades de resposta: sim, está preparada, está evoluindo, ou seja, está em evolução, está no caminho de se preparar, de ficar uma hotelaria de qualidade, ou ainda não. Quer dizer, não tem jeito, a gente ainda tem que percorrer um caminho aí para chegar lá. E para começar na nossa entrevista, a gente vai chamar o quadro de Olho na Frase, que hoje traz um comentário do Gastão Vieira, que é o ministro do Turismo, a respeito da nova política do governo federal que parece beneficiar o setor do turismo. Diz o senhor Gastão Vieira: a inclusão do turismo no Plano Brasil Maior demonstra que o governo federal entende a importância do setor na geração do emprego e renda. A desoneração da folha de pagamento da hotelaria gera um aumento de competitividade fundamental para incrementar o fluxo turístico brasileiro. Caio, então vou começar a entrevista aqui com um comentário seu sobre essa frase do doutor aqui, senhor Gastão Vieira, ministro do Turismo. Embratur, tarará, 5 estrelas, aquela coisa. Inclusão do turismo no Plano Brasil Maior realmente demonstra que o governo federal entende a importância do setor na geração de emprego e renda? Ou o que você achou dessa atitude? O governo federal realmente está ajudando o setor de turismo? Está atrapalhando? Dá a tua visão aí de como é que está o governo em relação ao setor de turismo. Depois a gente tem muita coisa para conversar hoje, mas vamos começar vendo se o governo está ajudando, está atrapalhando, ou pelo menos não está lá quietinho, não está... Está ajudando, Gilberto, mas poderia ajudar mais, na verdade. Nós temos uma necessidade muito grande de estruturar o turismo no Brasil de
uma forma muito mais organizada, muito mais ampla do que ela foi feita até hoje pelos governos federais. O Ministério do Turismo, a gente bem se lembra, sozinho, né, sem esportes e turismo, ele começou no primeiro governo Lula, em 2003, com o ministro Maris Guia, que fez um brilhante governo e criou o Plano Aquarela, criou as condições do Brasil se estruturar e desenvolver um planejamento turístico nacional de uma forma bastante eficiente. Alguns acontecimentos ocorreram naquela fase que brecaram a vinda dos estrangeiros para o Brasil, e esse foi o nosso primeiro grande gargalo, né? Como trazer os estrangeiros para o Brasil de forma sustentável e crescente, uma vez que o câmbio hoje é desfavorável ao estrangeiro. Naquela época, no começo da década de 2000, o câmbio chegou a ser bem favorável ao estrangeiro e começou o número que vinha de 5 milhões de estrangeiros por ano, passou rapidamente para 6, atingiu 7, depois voltou para 6 e voltou para 5. Nós estamos hoje entre 5.500 e 5.700 milhões de estrangeiros por ano. Esse é um problemaço. O governo poderia atuar de forma mais eficiente para trazer de volta esses estrangeiros, de começar, nós temos uma meta de chegar em 2020 a 10 milhões de estrangeiros por ano. Se o governo não intervir, não promover adequadamente o Brasil lá fora, não criar condições para que isso ocorra, dificilmente nós vamos chegar nessa meta de 10 milhões. Só para ter uma ideia, a França, por exemplo, recebe 70 milhões de estrangeiros por ano. A Espanha recebe 50 milhões. O Uruguai recebe quase 5. E isso eu fiquei sabendo, inclusive, acho que no programa da semana passada, o nosso convidado falou que o Uruguai tem 4 milhões de habitantes e recebe quase 5 milhões de turistas. Com uma praia só. Com uma praia que é Punta del Este. Fria. Uau. Fria, gelada. Água fria. Linda, maravilhosa. Maravilhosa. E a gente com tudo isso? Estive lá agora, Com mano. 8.500 quilômetros de costa, recebemos o mesmo número de estrangeiros por ano. Então, e sendo que 20, 25% é de vizinhos, né? Uruguaios, argentinos, paraguaios, que vêm de carro, vêm de ônibus. Na Europa também funciona assim. Boa parte dos estrangeiros são vizinhos. Mas não era para a gente ter tão poucos estrangeiros, né? Era muito possível a gente conseguir atingir os 10 milhões, ou passar dos 10 milhões rapidamente, com um trabalho bem feito pelo governo. Mas não pode se negar que o Ministério, apesar de todo o escândalo que teve o ano passado, aquele problema todo, 18 pessoas foram presas num determinado dia do ano passado, o Ministério vem se superando. Existem pessoas muito competentes dentro do Ministério do Turismo, funcionários de carreira, vários amigos, inclusive alguns que têm participado até das nossas ações lá no Secov, e os quais a gente admira muito, mas eles poderiam atuar de forma mais eficiente, de forma mais abrangente. Ainda mais levando em conta que o Brasil não querendo ser ufanista aí, mas de todos os países do mundo, o Brasil é impressionantemente um país que tem um potencial turístico absolutamente fantástico, porque você tem pouca, quer dizer, você tem, olha, Amazônia, né? Floresta tropical, aquela coisa toda, que é o Amazonas, o índio, peixe, desce pro centro-oeste, Pantanal, nordeste, praia, dispensa apresentações, desde São Luís do Maranhão até o sul da Bahia, não, dessa até o Rio de Janeiro. Não, Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, todo mundo sabe o que é. Foz do Iguaçu. Né? Foz do Iguaçu. Você tem a região, com exceção de Porto Alegre, que a praia também é fria, você tá mais mesmo ali, o litoral de Paraná, que tem Ilha do Mel, o litoral de Santa Catarina, que é maravilhoso, com Garopaba, Florianópolis, você tem a Serra Gaúcha, a Serra Catarinense. Serra, Campos. Tem vários campos aí. Litoral de São Paulo, Chapadas. Que é o litoral norte, o litoral Angra dos Reis ali. Quer dizer, onde você olha aqui no Brasil, você tem potencial turístico. Só tem
E o único estado realmente que é autossuficiente em turismo é o estado de São Paulo. Ou seja, não precisa ninguém de fora. Nós próprios consumimos o nosso turismo. Já os outros estados do Brasil dependem muito do turista de fora, seja brasileiro, seja estrangeiro, e dependem basicamente do paulista, né? Se tirar o paulista de boa parte dos estados turísticos do Brasil, a história muda bastante. Agora, não sei se eu estou errado, mas eu tenho uma impressão que você como especialista vai me confirmar ou não. Me parece que o que está impulsionando essa indústria da hotelaria e do turismo aqui no Brasil hoje, por incrível que pareça, é mais o turismo de negócio, o turismo profissional, do que o turismo de lazer. É verdade? É claro, é verdade. Isso vale não só para o Brasil, mas a maior parte do mundo vive de turismo de negócio, turismo de eventos, né? O Brasil e São Paulo especificamente já está se destacando muito como uma das sedes que mais promove eventos no mundo. São Paulo está entre as 10 cidades que mais promove eventos no mundo. Você tem Fórmula 1, Fórmula Indy, tem o próprio Carnaval, você tem todas as feiras de moda, de negócio. Salão de automóvel e tal. E as feiras menores, e congressos, e convenções, e simpósios, congressos médicos, a área médica promove muito evento. São eventos, desde eventos de um dia, dois, até eventos muito grandes que mobilizam o país inteiro e gente de fora. E São Paulo não tem, só não tem mais eventos por não ter espaços de eventos suficientes. Nós perdemos vários eventos, acabei de saber agora que nós perdemos um evento médico importantíssimo que vai ter em 2016, já nós estamos daqui a 4 anos, sobre a AIDS. Porque na mesma data nós vamos ter a Francal aqui em São Paulo e não tem outro espaço para abrigar o evento da AIDS que traria 40 mil pessoas de fora de São Paulo. Por falta de espaço de evento. Falta de espaço de evento. Não pela questão da hotelaria. Não, a hotelaria, hoje em São Paulo, até que nós temos quantidade e qualidade muito boa de hotéis. Se bem que já está começando a faltar hotel em São Paulo. Nós temos hoje 42 mil quartos de hotéis, dos quais 30 mil foram construídos há menos de 15 anos, então são relativamente novos, como flats, como condotéis e vendidos a investidores pulverizados. E de todas as cidades sedes, por exemplo, da Copa do Mundo, São Paulo é a que está mais preparada em termos de hotelaria para atender às exigências da FIFA, uma vez que os hotéis têm boa quantidade e boa qualidade. Só que já falta até hoje em dia, não por causa de Copa do Mundo, ou de Olimpíada, ou de qualquer outro evento, por causa da economia crescente, porque hoje de segunda a quinta-feira já não é difícil você conseguir uma vaga num hotel, por exemplo, dessa semana, talvez da semana que vem. De segunda a quinta-feira talvez seja muito difícil você conseguir uma vaga. Eu quero conversar com o Caio, a gente está conversando com o Caio Calfá, aqui quem está chegando agora. O Caio Calfá é vice-presidente de assuntos turísticos e imobiliários do Secov São Paulo, e eu quero conversar com ele sobre esse efeito stick push, esse efeito sanfona do mercado hoteleiro, principalmente o paulistano. Mas a Sandra está me dizendo aqui que a gente tem a participação dos internautos. Como isso aqui é um programa ao vivo, um programa interativo, vamos às perguntas dos internautas. Vamos lá, então a Ká fez uma colocação bem interessante. O Brasil, por ter muitas belezas naturais, é sempre alvo de um grande número de turistas, principalmente em época de férias. E algumas datas clássicas convidam mais pessoas ainda para conferir de perto o espetáculo oferecido, como o Carnaval. Está aí colocado, então, a questão da Ká. Muito bem, isso é um comentário dela. É um comentário dela. Tá certo. Se bem que você viu, falando do comentário dela, você viu que a gente falou qual a diferença de potencial turístico que a gente tem aqui, de quantidade de pessoas que a gente pode receber e a quantidade de pessoas que a gente efetivamente recebe comparado a outras pessoas. Foram essas 70 milhões de turistas, enquanto a gente está aqui penando para receber 6. Então vamos falar desse efeito sanfona aí do mercado imobiliário, mercado hoteleiro
de São Paulo, principalmente. Eu vou aproveitar para pedir para o Caio, ele que tem um domínio grande aí dessa questão, ele fazer uma retrospectiva histórica para a gente, porque e aí depois a gente vai pegar o gancho dessa retrospectiva histórica para a gente chegar no manual que o Secov está lançando, porque vou botar vários gatos nesse balaio aqui. A gente está conversando aqui, a gente tem as gerações, né, as ondas, digamos assim, né? Primeiro, sim, eu já vi aqui no São Paulo, falar assim, o setor hoteleiro está em crise, está sobrando quarto, não sei, já vi também falar o setor hoteleiro não tem mais vaga. Agora nós estamos vivendo um momento de não ter vaga, né? Eu mesmo agora estava com a questão de 2, 3 semanas atrás, tinha uma pessoa que veio do interior de São Paulo e por um imprevisto não conseguiu resolver a agenda dela, ela ia vir de manhã, voltar no final da tarde. Liga aí, vê se tem algum hotel, algum flat, alguma coisa. Coitada da menina lá, a secretária passou por 8 horas no telefone, foi um parto para ela conseguir arrumar. Ela não conseguiu arrumar, eu conto aqui para vocês. O rapaz foi dormir num motel. Motel mesmo de encontro, né? Encontro amoroso, digamos assim. Não conseguiu flat, não conseguiu hotel econômico, hotel médio, hotel de luxo, não tinha quarto para ir em hotel. Então isso mostra realmente que a oferta hoteleira em São Paulo está esgotada principalmente durante a semana. E me parece também, por informações que eu tive, que durante o final de semana, graças a eventos, também está com uma bola, porque eu sempre teve um problema em São Paulo que no final de semana também ficavam as moscas. E agora também você vai me confirmar, parece que no final de semana também está com uma boa ocupação. Mas a gente também teve lá aquela primeira geração, se lançaram os flats, que era uma promessa de investimento para você comprar um flat e ajudar digamos, nessa oferta hoteleira. Todo mundo era grande investimento, coisa e tal, aí virou mico. Depois teve a segunda geração, que eram os hotéis, né? Você comprava uma unidade hoteleira num hotel da Cor, num hotel da Sofitel, num hotel, enfim, seja de que marca for. Então faz um panorama histórico pra gente, como é que a gente chegou nesse ponto que a gente está hoje. E por que tanto vai e vem dessa falta aí? Tem demais ou falta? Pois é, então isso começou, na verdade começou antes, né? Quando a Embratur foi fundada nos anos 60, com a Embratur veio um plano de financiamento de hotéis que chamava-se Fungetur, e tinha um financiamento que o Banco do Brasil realizava, mas houve muitos processos muito mal conduzidos, empréstimos a fundo perdido, uma série de fracassos, digamos assim, em termos de financiamento, o que fez com que o Banco do Brasil saísse do mercado, resolvesse sair, deixar de financiar os hotéis. Aí nós não tínhamos mais quem financiasse hotel. Os bancos particulares não queriam financiar hotéis, o hotel não se enquadrava no SFH, no Sistema Financeiro da Habitação, e nós não tivemos outra alternativa a não ser o BNDES, que de tempos em tempos surgia com um novo plano de financiamento de hotéis, mas com uma dificuldade imensa de se obter esse financiamento. O rigor da análise do BNDES é muito grande, é muito forte. Poucos são os que conseguem realmente, desde aquela época, financiar os seus hotéis. Então o mercado imobiliário se apercebeu disso e criou um produto, naquela ocasião, nos anos 70, 80, híbrido, né? Ele tanto atendia a morador quanto atendia a hóspede. Então eram apartamentos maiores, de 45, 50 metros quadrados, que quem quisesse morar, podia morar. E quem quisesse investir, entrava num pool de locação, se reunia num pool de locação com outros investidores, e o resultado do desempenho hoteleiro de cada período se dividia de forma igual entre todos os investidores participantes do pool. Esse processo ocorreu no final dos anos 70, começo dos anos 80, e aí houve, como sempre acontece no Brasil nessas ocasiões,
o estouro da boiada, né? Muitas construtoras seguiram esse modelo, se construiu demais, se construiu empreendimentos errados, mal planejados, mal localizados. Os empreendimentos tiveram administrações muitas vezes ruins, não profissionais, e trouxe muito trauma para o mercado, para esses investidores especialmente. Aí entra aquela coisa clássica do brasileiro, né? Do comportamento do mercado brasileiro. Vai no estouro da boiada e quando se faz a quantidade acaba fazendo mal feito e tem muita gente que sai prejudicada. Isso. Mas teve produtos bem feitos e teve gente que... Sim, acho que o erro maior dessa fase, além desses que eu mencionei agora há pouco, foi juntar no mesmo empreendimento morador e investidor. Até porque os interesses são incompatíveis. O morador, que já paga uma taxa de condomínio alta, quando tem que começar a despender, começar a investir em reforma do prédio, ele não gosta, evidentemente. Ele não quer gastar muito mais, até porque ele já tem uma despesa alta em função de serviços hoteleiros. O investidor, quando o prédio começa a degradar, começa a ver a sua renda diminuída, ele quer realmente investir para recuperar a renda que ele teve. E acaba tendo um conflito de interesses, e acaba havendo muita briga. E para piorar mais a situação, aquela primeira fase dos flats, naquela primeira fase se vendeu mais ou menos equilibradamente, 50% para morador, 50% para investidor. O que não havia maioria. Pelo menos se houvesse uma maioria, a gente poderia dizer... Pois é, em alguns lugares houve a maioria. No Rio de Janeiro, por exemplo, aquela primeira fase de flats era praticamente para morador. Os flats velhos do Rio de Janeiro têm 5, 6 apartamentos no pool e o resto tudo de morador, que eram muito bem localizados, na Zona Sul, no começo da Barra também. Em Brasília, ao contrário, eram empreendimentos puramente de investidores. Então, também não havia briga, porque sempre havia uma maioria. Em São Paulo não havia maioria. Isso fez com que o flat, condo-hotel, na época era chamado de flat ou apart-hotel, sumisse do mercado por 10 anos. Em 1994, 10 anos depois que tinha sido entregue a última unidade da primeira fase, começaram a surgir os flats de segunda geração, mas já corrigindo esse problema da primeira geração. Aos investidores eram construídos hotéis puros, chamados de flats, mas eram hotéis puros, apartamentos menores, de 27, 28, 25 metros quadrados, e por si só isso já inibia a moradia. Quer dizer, aí, nessa segunda geração, o sujeito até poderia morar lá, mas ele estava, digamos assim, consciente que ele estava indo morar num hotel. Ele estava consciente da besteira que ele estava fazendo. Não era nem isso, Gilberto. As pessoas já eram obrigadas a aderir ao pool. Na hora que comprava, já assinava o contrato aderindo ao pool de locação. Era hotel puro. Hotel puro. Tem muitos hotéis que a gente conhece aí em São Paulo, a gente não tem noção disso, mas ele é vendido como flat. Não, só para citar um exemplo muito visível, o Blue Tree da Faria Lima, que fica na Faria Lima, quase Celino Kubitschek, é um flat. Na verdade é um flat vendido, mas é um hotel. Se você olha de fora ali, você pensa que é um hotel da rede Blue Tree. Mas na verdade cada apartamento tem um proprietário. É vendido para investidores individuais. Muito bem. Mas ocorreu a mesma coisa. Pela falta de financiamento, de novo, para empreendimentos hoteleiros, o mercado imobiliário mais uma vez percebeu essa lacuna e começou a lançar a segunda geração de flats com esse perfil. Aos moradores, empreendimentos residenciais com serviços hoteleiros, onde não se vendia diária, não tinha operação comercial. Aos investidores, empreendimentos hoteleiros, 100% hoteleiros, todos dentro de um pool de locação. Muito bem.
E antes que você conte para a gente da terceira geração que está chegando agora, eu vou pedir para a Sandra colocar as perguntas dos nossos internautas aqui, Sandra. Temos uma questão aqui colocada pelo Macedo. Obrigada, Macedo, pela sua participação. Ele fala o seguinte: Costa do Sauípe e outros empreendimentos nordestinos estão às moscas, quase falindo. São palavras do Macedo. Ele quer saber o que aconteceu, se você sabe, se a gente pode entender alguma coisa desse case do Nordeste, se tem alguma diferenciação. Costa do Sauípe. Cada empreendimento desse, Macedo, ótima pergunta, obrigado, Sandra. Cada empreendimento desse tem uma historinha, né? Tem um motivo pelo qual ele não deu certo ou ele deu certo. A Costa do Sauípe tinha tudo para dar certo, porque ela está instalada numa região, litoral norte de Salvador, a 82 quilômetros de Salvador, do aeroporto de Salvador, internacional, né? Uma estrada ótima, praticamente pista dupla, até quase chegar lá, até o rio Pozuca, que fica a uns 20 e poucos quilômetros da Costa do Sauípe. O planejamento foi realmente bem feito. São 5 grandes resorts, 6 pousadas, campo de golfe, marina, uma vila comercial, um local muito aprazível. Mas eu vejo, na minha visão, e é muito pessoal isso, 3 grandes erros logo de cara, que surgiram logo de cara. O primeiro, eles colocaram no mercado 1.600, se não me engano, e 37 unidades hoteleiras de uma vez no mercado. Somando todos os quartos das 6 pousadas e dos 5 resorts, dá esse número. Todos eles praticamente no mesmo padrão e brigando entre si. Tomando como exemplo, por exemplo, Cancún, que foi montado dessa forma, foi planejado dessa forma. Só que Cancún foi planejado para os americanos não vêm para o Brasil a lazer, os americanos vêm a negócios para o Brasil. 70% dos americanos que vêm para o Brasil vêm para São Paulo fazer negócios. Eventualmente eles podem passar um fim de semana na Foz do Iguaçu, um fim de semana no Rio de Janeiro, que é o que ele conhece do Brasil. Quem vai para o Nordeste é o europeu, é o português, é o italiano, é o espanhol, é o alemão, é o norueguês, escandinavos de uma forma geral, britânicos de uma forma geral, e os brasileiros. Então, aí houve uma questão, isso a gente vê pela imprensa, isso eu não tenho nenhuma novidade. Nenhuma razão sólida para falar isso, mas pelo que a gente vê na imprensa, houve uma gestão muito ruim da primeira diretoria da Sauípe S.A., que era uma empresa montada pela Previ, que é proprietária da Sauípe, para construir e gerenciar o complexo todo. E se fala de desvio de 1 bilhão de reais na época, é o que está nos jornais aí da época, que a gente inclusive consegue ver buscando pelo Google na internet. Eu acho que isso também deve ter sido um problema gravíssimo que ocasionou o fracasso de Sauípe. Eu acho que o dia que aquele complexo for vendido para um grupo, ou nacional, ou internacional, profissional do setor hoteleiro, ele começa a ter sucesso. Eu ainda acredito que ele possa ser recuperado. Teoricamente, ele tem todas as ferramentas para ser um sucesso. Né? São vários hotéis construídos numa área boa, tem toda uma infraestrutura. Ali é com certeza um problema de gestão, você acredita, então? Aí a coisa ficou tão feia que para recuperar dentro da própria Sauípe S.A. começou a ficar difícil. Eles começaram a tomar atitudes que muitas vezes momentaneamente eram boas, mas a médio prazo, a longo prazo não foram boas. E estão nesse processo, nós estamos no meio desse processo, de uma nova retomada de conceituação do que fazer, consciência do que fazer e como atingir o mercado novamente. Não vai ser fácil, mas eu acho que tem solução sim, talvez não a curto, mas a médio prazo. Muito bem. Caio, Gilberto, a gente está comentando sobre os estrangeiros no Brasil
E a Cá fala o seguinte: infelizmente a política hoteleira hoje no Brasil é de tarifas muito acima do normal. Isso impossibilita um pouco a vinda de turistas, porque o custo fica muito elevado para o passageiro internacional. Quem sobreviver poderá descansar nas praias de Búzios, no Rio de Janeiro, chupando picolé de frutas por R$ 7,00 ou degustando um prato de aipim frito por R$ 35,00. Isso sobrevivendo aos assaltos. Caio, há um certo abuso por conta desses pontos turísticos voltados para o estrangeiro, ou isso acaba sendo um tiro no pé para o turismo do Brasil? Muito bem observado. Como é o nome dele? A Cá colocou a questão. Muito bem observado. Realmente é um abuso, sim. Tanto é que nós vemos... Búzios é um bom case, né, para a gente entender isso. E o volume de brasileiros que vai lá para fora é a prova disso, né? Por que a gente não consegue segurar aqui esses brasileiros que vão tanto lá para fora? A questão cambial ajuda muito isso também, né? Se a gente pensar que há 10 anos atrás o euro estava a R$4, eu cheguei a trocar o euro a R$4 em 2004, 2005, eu fiz uma vez uma conta com um espanhol, saía mais barato para o espanhol vir para o Brasil, alugar um apartamento de frente para o mar em Fortaleza, do que ficar na casa dele em Madrid, durante as férias. Eu provei para ele que saía mais barato. Ele gastando a despesa fixa dele lá em Madrid, e mais as despesas que ele teria com filhos, adolescentes aqui no Brasil, e claro, gastando as despesas dos adolescentes lá também, fazendo essa comparação. Mas se fizer uma conta, Punta Cana e, sei lá, Cancún e Nordeste realmente está bem equivalente, né? Pois é. Então esse é o ponto. A questão cambial é fundamental nesse caso. Mas os brasileiros, até por causa da grande sazonalidade que nós temos nos hotéis de lazer no Brasil, quer dizer, esses hotéis de lazer, eles funcionam, eles gastam 365 dias por ano, mas arrecadam somente em 150, 180 dias por ano. E essa conta é difícil de fechar. Então eles acabam tentando compensar essa sazonalidade subindo os preços. Não só das tarifas hoteleiras, mas como você observou bem, desde o picolé, o restaurante. Restaurantes no Brasil, em qualquer lugar do Brasil, são caríssimos. Impressionantemente caro o turismo no Brasil. Realmente isso tem que ser revisto. Agora, isso está dentro, digamos, do custo Brasil ou tem um pouco de exploração aí? Tem especulação, né? Tem sim. Tem um pouco de especulação, sim. Exploração também. Eu acho que a própria concorrência, o aumento da concorrência, o aumento do número de hotéis, o aumento do número de restaurantes, vai fazer com que os preços possam se acomodar. Eu só vejo por aí, quer dizer, provocar um excesso de oferta, né, de produtos, de lojas, de restaurantes, de hotéis, de serviços, para que os preços possam se acomodar. Muito bem. Antes de a gente continuar nesse... Eu vou fazer um transa-transa, vou voltar para um assunto, para depois voltar para esse assunto aqui. A gente está conversando hoje com o Caio Calfá, vice-presidente de assuntos turísticos e imobiliários do Secov São Paulo. A gente está conversando aqui sobre o tema do programa de hoje, que é hotelaria antes e depois de 2017, as transformações do setor. E lembrando para você que você pode participar aqui ao vivo, aqui com o nosso chat, aqui, mandando a sua pergunta para a Sandra, e também participar da nossa enquete lá no portal Urban Systems, no endereço www.urbansystems.com.br. A gente está perguntando lá se a hotelaria brasileira está preparada para receber o crescente fluxo de turistas estrangeiros. Caio, voltando só um pouquinho para aquela história, a gente está falando das gerações, né, você contou um pouquinho dessa segunda geração, e agora eu quero que você falou que está se aproximando aí uma terceira geração, então, de flex ou de condo-hotéis, né? Que é uma forma de você suprir o que está acontecendo hoje, que é justamente o que a gente estava conversando aqui, que é essa falta de oferta, de leitos aqui que a gente já vê em São Paulo. E para isso, vocês lá no Secov lançaram então esse manual, né, que é o Manual das Melhores Práticas para Hotéis de Investidores Imobiliários Pulverizados. Então, eu quero que você fale um pouquinho dessa terceira geração, se você está vendo surgir aí,
E eu quero que você fale um pouco desse manual, como é que surgiu essa iniciativa, o que esse manual oferece, como é que as pessoas fazem para tomar contato com ele. Muito bem, a gente estava na história da segunda geração. De lá para cá, o que aconteceu? Houve uma super oferta, vamos falar especificamente do mercado de São Paulo. Houve uma super oferta de flats, de construção de flats, condotéis, da forma de hotéis, naquela segunda geração. E o último foi entregue mais ou menos em 2002. A melhor taxa de ocupação hoteleira de São Paulo, histórica, tinha sido a de 1998, ou seja, no meio... O negócio estava ruim. 98 tinha ainda estava vaga. bem, ainda porque os flats não tinham começado a ficar prontos ainda, estavam só os primeiros. Então, em 98 nós tivemos o melhor desempenho hoteleiro da história de São Paulo. 72,5% de taxa de ocupação e R$320 de diária média, em valores atuais. Em 2002, 2003, todos os flats já tinham ficado prontos. Nós tivemos uma pequena crise econômica naquela época também. Nós tivemos o pior desempenho da hotelaria de São Paulo na história, que foi 26% de taxa de ocupação média na cidade, anual, e um valor 70% abaixo dos R$320 que tinha sido a alta histórica. E aí, nesse momento, o que aconteceu? Nosso parque hoteleiro tinha 11 mil quartos de hotel, passou a ficar com 42 mil quartos de hotel. De 11 mil para 42 mil. Isso, porque houve um acréscimo de quase 40 mil quartos de hotel, mas aí saíram do mercado 5, 6, 7 mil quartos de hotel, que acabaram virando residenciais. Os velhos flats, por exemplo, dos Jardins, viraram residenciais. Alguns hotéis fecharam, como o caso do Hilton na cidade, o Crown Plaza na Frecaneca, e acabaram virando outros tipos de equipamentos, como o Hilton virou Tribunal de Justiça, o Crown Plaza virou Procuradoria-Geral do Estado. E vários outros pequenos hotéis e antigos hotéis do centro da cidade fecharam as portas. Então houve um downgrade também de uns 5, 6, 7 mil quartos de hotel. E o nosso parque hoteleiro hoje, que não se construiu praticamente nada de 2002 para cá, aqui em São Paulo, é de 42 mil quartos de hotel, sendo 30 mil construídos na forma de flats ou condotéis. E é por isso que o nosso parque hoteleiro tem boa qualidade. É o que tem melhor quantidade das 12 cidades-sedes da Copa e é o que tem melhor qualidade em função de ser um parque hoteleiro novo, moderno e com ampla maioria gerenciado por redes hoteleiras ou nacionais ou internacionais. E há 1 ano e meio atrás, eu represento no Secov o setor turístico e hoteleiro do Secov, imobiliário turístico e hoteleiro. Nós fundamos um núcleo imobiliário turístico e hoteleiro do Secov em 2010. Hoje em dia nós temos a vice-presidência de assuntos turísticos e imobiliários. E nesse grupo nós conseguimos reunir as principais entidades do setor hoteleiro e turístico do Brasil, as principais redes hoteleiras brasileiras e algumas das principais empresas de consultoria hoteleira do país. E com esse grupo de excelência, a gente vai montando grupos de trabalho que identificam os problemas, trabalham em cima e apontam soluções. Há 1 ano e pouco atrás, há 1 ano e meio atrás, nós identificamos que iria surgir no Brasil a 3ª geração dos flats ou condotéis. Então nós produzimos um manual, esse manual que o Gilberto citou, de melhores práticas, para hotéis de investidores imobiliários pulverizados, para orientar, é um manual somente de orientação, não é de regulação, orientar o mercado e todos os envolvidos nesse processo, as incorporadoras, as imobiliárias, as redes hoteleiras, os investidores, os consultores hoteleiros, a agirem de forma correta, a adotarem as melhores práticas, para que o empreendimento, quando for lançado no mercado para ser vendido a investidores pulverizados, ele seja
ele seja acompanhado de um estudo de mercado, de viabilidade, realizado por uma empresa que tem tradição, que tem história para contar, que utilize metodologia internacional. Nós recomendamos a metodologia do Appraisal Institute, que a rede hoteleira, quando for escolhida, seja escolhida uma rede hoteleira com história, com tradição, com desempenho de realização no Brasil de forma um bom desempenho, que o local escolhido para abrigar o hotel seja um local adequado para estudar o hotel, enfim, minimizando todos os riscos possíveis dentro do programa. Possíveis dentro desse processo. Falando sobre isso, Macedo quer saber o seguinte: será que vão fazer hotéis em Itaquera? Eu acredito que não, né, Caio? Até porque não faz sentido a Copa do Mundo 30 dias. Né? E isso tem a ver com um pouquinho do que a gente falou no início do programa, quer dizer, não se faz hotel em função de um evento. A gente pode aproveitar essa vitrine que vai ser... Agora, um Copa, evento, agora não, me parece, me corrija se eu estiver errado, não se faz um hotel em função do evento, mas o evento coloca o país, a cidade em evidência, e colocando o país e a cidade em evidência se atrai mais turistas. Para construir um hotel, a gente costuma sempre dar um exemplo, até engraçado, mas dificilmente a gente vai construir uma padaria se não tiver o prédio de apartamentos do lado. Vai vender pão para quem, né? Então, para um hotel estar instalado numa determinada região, é preciso haver os geradores de demanda hoteleira próximos. É preciso haver empresas. E quem gera demanda hoteleira em São Paulo? Empresas. O que nós temos de empresa? Demanda hoteleira contínua também, né? Não é num determinado Isso, não exatamente. Permanente, né? Permanente. E naquela região, dificilmente um hotel vai sobreviver enquanto não houver as empresas, né? Então, muita gente argumenta, não, vai ter uma série de empresas ali do lado do estádio do Corinthians. Então, vamos esperar essas empresas se instalarem para depois instalar o hotel. Eu acho uma temeridade, realmente, se fazer hotéis em locais pensando só na Copa do Mundo. E aproveitando esse assunto, me desculpe a mudança um pouquinho de curso, mas ainda falando do mesmo tema, das 12 cidades-sede já estão a UFOB, o Fórum das Operadoras Hoteleiras Brasileiras, que é nosso parceiro lá no Secov. Eles fazem uma pesquisa semestral, chamada Placar da Hotelaria, em parceria com a Hotel Invest, que também é nosso parceiro lá no Secov. E eles já identificaram que das 12 cidades-sedes da Copa, 5 já estão com perigo de superoferta hoteleira. Já está acendendo o sinalzinho amarelo e em alguns lugares até vermelho. Então, por exemplo, Belo Horizonte já está com 10, 12 hotéis em lançamento, na forma de condotéis, e mais de 60 hotéis protocolados na Prefeitura de Belo Horizonte, porque foi criada uma lei beneficiando a construção de hotéis lá em Belo Horizonte. Ocorre algo parecido em Salvador, em Cuiabá, em Manaus, em Brasília. Essas 5 cidades já foram identificadas como problemáticas com um excesso de superoferta provável, ou seja, a corrida do ouro, né, a boiada ocorrendo, e o nosso manual está aí para isso. Quer dizer, o manual não é nosso, o manual é para ser colocado nos estandes de vendas desses lançamentos, é para conscientizar cada um dos envolvidos e que devem tomar cuidado, que o hotel é um produto bastante previsível no que se refere à demanda, a crescimento de demanda. O crescimento da demanda hoteleira acompanha ao longo de 10 anos, ao longo de 20 anos, mais ou menos o crescimento da economia do país. O grande perigo é a superoferta. Tá, mas vamos tentar entender o seguinte, essa terceira geração que você se refere também será construída com o dinheiro do investidor, é isso? Isso. Quer dizer,
Quem vai lançar vai ser incorporador, vai ser digamos, o mesmo modelo dessa segunda geração. Isso. Vai vir a incorporadora, a construtora, vai achar o terreno, vai fazer um estudo de viabilidade, vai falar, aqui cabe um hotel, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, a taxa média de ocupação, de vacância, etc e tal, e aí ela vai dar essa operação para um grupo hoteleiro qualquer e vai se comercializar as unidades hoteleiras para o pequeno e médio ou até grande investidor, que vai comprar uma, duas ou quantas unidades quiser, né? E ele vai receber uma participação aí na operação desse negócio, podendo ou não vender depois essas suas unidades. Isso. Porque ele não pode demorar. Exatamente. Então ele é muito semelhante à segunda geração. Isso. Ok. Então isso pressupõe o seguinte, essa expansão dessa questão hoteleira ainda depende do investidor individual, do investidor privado, do investidor particular. Por que os bancos não financiam hotéis? Belíssima pergunta. Belíssima E o que pergunta. o Secov está fazendo em relação a isso? Nós estamos, esse é mais um desafio nosso, da nossa vice-presidência lá no Secov. Nós estamos reunindo os agentes financeiros, através das principais entidades, como a BCIP, por exemplo, para conversar sobre isso. Hoje em dia, no passado, era justificável, a gente entendia por que os bancos não entravam no setor hoteleiro, porque o hotel era um produto de maior risco, né? Muitas coisas foram erradas, foi feitas de forma errada no passado em relação ao financiamento de hotéis. Hoje em dia já não. Hoje em dia nós temos um mercado imenso pelo país inteiro para a construção de hotéis. A rigor, a gente pode considerar que a história hoteleira do Brasil tem 25, 30 anos. O resto é pré-história. Antes desses 25, 30 anos. Quando eu falo em história, é a história da hotelaria profissional, hotelaria organizada, as redes hoteleiras. A ampla maioria dos hotéis no Brasil são hotéis amadores, familiares, pequenos, mal planejados, mal construídos, mal conservados, mal administrados e caros, pela falta de outro hotel nessa cidade. E nós temos centenas de cidades no Brasil, pequenas e médias, e mesmo as grandes, com economia forte em agroindústria, mineração, petróleo, parques industriais, parques empresariais, proximidades de portos, aeroportos, de estradas, entroncamentos rodoviários. Tem uma série de cidades surgindo no Brasil, de repente, com um crescimento maior do que o da China, por exemplo. No interior de todos os estados brasileiros, a gente vê exemplos como esse. Por exemplo, a Petrolina, no interior de Pernambuco, Marabá, no interior do Pará, Vitória da Conquista, na Bahia, Camaçari, na Bahia, o interior todo de São Paulo, dezenas de cidades do interior de São Paulo, estão muito presentes. O Brasil vive um momento fantástico, porque, voltando àquela questão, a gente tem dois tipos de turismo. Tem o turismo de lazer e tem o turismo de negócios. Enquanto o turismo de negócios, nós estamos vivendo um momento de crescimento econômico, um momento vigoroso, e aí a gente tem várias áreas do Brasil que estão exigindo, estão demandando hotéis. Então a gente tem o pré-sal, a área do pré-sal, você citou aí Petrolina, que é um polo do agronegócio, você tem, como é que chama aquela cidade que me falaram até outro dia aqui no programa, Dourado do Rio Verde, é o Dourado do Rio Verde que fica lá no centro-oeste. Goiás, né? Que também ali tem Perdigão, etc e tal, que o pessoal fala que também falta hotel ali. Paraupebas, lá no Paraupebas também, que o pessoal da Urban Systems já detectou naquele exame, naquela estudo que eles fizeram para a revista Exame, junto com a Deloitte, lá, que é um dos vetores de crescimento do país. Então, do ponto de vista de turismo de negócios, né, você tem várias, só esse estudo da Deloitte com a Urban Systems na revista Exame detectou 10 grandes regiões de crescimento, que se olhar aquele exame lá, eu estou até pensando em abrir um hotelzinho nesses lugares lá para ganhar dinheiro. Vou contratar a Caio Calfá, que é a consultoria do Caio Calfá, para a gente montar um hotel lá. Isso é um negócio. E aí você tem o turismo,
que a gente falou aqui também no início do programa, que todas essas belezas naturais, e o Brasil vai ser exposto agora mundialmente através de Copa do Mundo, de Olimpíadas, né? Na própria Londres, lá está se preparando porque a Olimpíadas de 2014 agora vai expor a Grã-Bretanha, então o pessoal já está preparando aí um monte de coisa, já tem anúncio na revista, já visite a Grã-Bretanha. Não é só Londres, essa é a Grã-Bretanha, Irlanda, Escócia, etc. E tal, em função das Olimpíadas. Então os caras lá são profissionais, eles estão se aproveitando da história. Nós temos acompanhado, já vi algumas palestras deles. E aí eu te pergunto o seguinte, quer dizer, se a gente tem essa questão vigorosa no turismo de negócios, se a gente tem essa questão vigorosa do potencial turístico de lazer, por que BNDES então é banco? Está faltando aí para a gente amarrar toda essa história? Eu acho que a gente precisa dar início, né? E nós estamos tomando essa dianteira, convidando os bancos a uma conversa e vamos ver onde é que a gente chega. Eu acho que nós vamos chegar num lugar interessante, eu acho que nós vamos chegar num modelo de financiamento para hotéis e junto com esse nosso manual vai orientar o mercado de uma forma muito mais saudável. E existe um financiamento que é o Procopa do BNDES, mas é um financiamento com tempo certo para terminar, né? Em dezembro desse ano não se protocola mais nenhum processo lá dentro e que de resultado prático tem muito poucos contratos assinados, muito poucos. Então a intenção era muito boa, o financiamento é muito bom, as taxas de juros são bastante atraentes, o prazo de construção, o prazo de pagamento é muito bom, enfim, todas as condições de financiamento são muito boas, mas é difícil de se conseguir, somente poucos conseguem. Porque para construir um hotel também, não sei se vou te perguntar a você como especialista, seria interessante ter um modelo misto, por exemplo? Eu resolvo construir um hotel, faço um estudo de viabilidade econômica, vejo que em tal determinada região, de cidade, merece ali um hotel, sou um grupo hoteleiro, sou um operador de hotelaria, então vejo que ali tem uma demanda que tem que ser atendida. Então, um modelo misto, então 40% é BNDES, 30% são bancos privados e 30% é investidor ou envolvendo unidade hoteleira. Todo mundo pode conviver os três modelos. BNDES, bancos privados e financiamento direto com a incorporadora. Os três modelos podem conviver perfeitamente bem. É essa a intenção. Nós estamos começando a conversar. Eu tenho muita fé que a gente vai conseguir chegar no modelo, pelo menos. Tomara, né? Porque tendo financiamento, tendo uma boa gestão, o resto do Brasil tem. Porque o hotel... Belezas naturais, tem toda a razão, Sandra. E o hotel é um produto de base imobiliária. E financiamento imobiliário, hoje em dia, é farto no país. Os bancos estão oferecendo todos os dias financiamentos, novos modelos de financiamento. Depois de 2004, quando houve a segurança jurídica proporcionada pela alienação fiduciária, os bancos voltaram ao processo do sistema financeiro imobiliário, habitacional, e voltaram para ficar. E não como era no passado, que eles entravam e saíam do momento, do processo a todo momento, porque às vezes o momento não era adequado, porque a inadimplência era muito alta, porque não havia segurança jurídica. Hoje em dia o mercado está todo estabilizado para financiamento imobiliário. E o hotel é um produto imobiliário, de base imobiliária. Agora, né? Sandra, a coisa na verdade assim, é um pouquinho mais complexa, né? Se me permite discordar de você, porque o turismo é uma experiência, né? O turismo ele vai muito além do hotel, né? O turismo ele começa na compra do seu pacote de viagem, passa pela ida sua até o aeroporto, pelo embarque seu na companhia aérea, pelo seu voo, pelo seu destino na chegada, pelo seu desembarque, por achar sua mala corretamente, por ter um translado aeroporto-hotel de qualidade, por ter passeios na região, né? O treinamento e uma boa gestão disso tudo. Você ser bem atendido no hotel, você ter, enfim, passeios, né? A gente entrevistou aqui na nossa última
nosso último Urban View aqui, o Reni Puls, né, que a gente falou justamente também sobre turismo e entretenimento, mas sob o ponto de vista de parque temático, de parques de entretenimento, essa coisa toda, e ele estava falando justamente sobre essa questão que um parque de entretenimento sozinho ele não consegue sobreviver. Precisa ter um hotel do lado, precisa ter um centro de convenções, porque de repente o pessoal vem fazer uma convenção médica, que nem você citou aí o exemplo da questão do congresso da AIDS. Aí uma das opções que ele tem, o cara tem um aquário ali do lado que ele vai lá fazer uma visita no horário de folga, né? Também tem o restaurante. Enfim, é um conjunto de experiências. Então aí eu faço, para terminar praticamente o nosso review aqui, faço a pergunta para o Carlos, é o seguinte: o Brasil tem um sério problema de infraestrutura, estrada, aeroporto, transporte, não tem VLT, não tem trem. Você chega no aeroporto de Paris hoje, você pega um metrô ali, você vai pro centro de Paris, passou uma linha, tranquilo, barato, não tem problema. Tem ônibus, tem táxi, tem o que você quiser. Brasil, você sabe que você chega no aeroporto de Guarulhos, aqui de Cumbica, você sente choque. Você vai ficar 4 horas, dependendo do dia, parado na marginal do Tietê, trânsito desgraçado. Então, como é que fica? Quer dizer, você tá com um olho nessa coisa da hotelaria, do turismo, etc. Mas como é que fica esse gap todo da infraestrutura do Brasil nessa questão do turismo? Eu acho que nós vamos andar, nós vamos melhorar o que nós temos hoje, mas talvez não seja suficiente para receber uma Copa do Mundo, e para as Olimpíadas tem 2 anos a mais para a gente aprender, né? Em uma cidade só? Numa cidade só, que já é naturalmente uma cidade turística, que já está acostumado a receber turistas. Eu sempre costumo lembrar, até em aula a gente cita isso, eu estava em 2004, que foi o ano da Eurocopa, em Portugal, e eu tinha ido jantar num restaurante no Centro Velho de Lisboa, e depois eu resolvi liberar o grupo de amigos que estava comigo, queria me dar carona para o hotel. Eu falei, não, eu quero fazer uma coisa que eu não faço em São Paulo há muitos anos, andar a pé pela madrugada. E eu adorava fazer isso de garoto, nunca mais pude fazer isso por questão de segurança. E eu fui andando até que me deu sono, lá pelas 3h da manhã, acabou me dando sono. Eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu estava longe do meu hotel. Eu resolvi, eu lembrava onde tinha um hotel ali próximo, eu falei, bom, tem um hotel, tem táxi. E fui, porque as ruas estavam vazias completamente. E de fato tinha um táxi em frente a um hotel que tinha ali próximo, onde eu estava andando. A luz interna do táxi estava acesa. Tinha um garoto, 20 e poucos anos, lendo um livro, às 3 e pouco da manhã. Entrei no táxi, falei o nome do hotel que eu queria ir, e no meio do caminho eu falei, olha, desculpe a minha curiosidade, mas você estava lendo um livro, pode me dizer o que era o livro que você estava lendo? Ele falou, doutor, nós vamos receber a Eurocopa aqui, eu preciso aprender inglês, eu estava aprendendo inglês. Então precisa disso, cada um de nós, eu acho que passa fundamentalmente por isso. A autoestima. O baiano sabe fazer turismo basicamente porque ele tem autoestima, ele enaltece as coisas boas que eles têm, a sua cultura, a sua música, os seus lugares bonitos, a sua natureza, a sua religiosidade, tudo isso é enaltecido na Bahia de uma forma muito bonita. E mais do que enaltecido, é enaltecido de uma forma simpática. O baiano sabe receber, sabe ser cordial. Então, muitas vezes, a gente pode minimizar esses problemas todos de infraestrutura, falta de infraestrutura adequada, aeroportos, pessoal mal treinado, que não sabe falar 2, 3 línguas, com autoestima, com esse... Exatamente. Quando eu disse que o Brasil tem, é exatamente isso. Eu concordo muito com o que o Gilberto disse, acho que a gente tem que correr muito atrás de muita coisa ainda, mas o brasileiro tem isso um pouco também, né? De luta, de vai e faz, o que não justifica também não correr atrás, não fazer uma segunda língua e não tomar conta dessa gestão toda que a gente vai ter
né, fazer aí com a Copa. Vocês estão dizendo que vai salvar a Copa do Mundo e a Olimpíadas é o jeitinho brasileiro. Não. Bom, nós temos 3 pontos aqui para terminar o nosso Banview, que a gente realmente está chegando no final. O primeiro ponto que a gente vai falar é ver o resultado da nossa enquete. Vamos conferir? Vamos lá. Vamos ver os resultados. Tô curiosa. Aqui. Online e ao vivo. Você votou, né? Votei. Então a gente perguntou na nossa enquete, espero que você tenha votado: a hotelaria brasileira está preparada para receber o crescente fluxo de turistas estrangeiros? Apenas 12,5% disseram que sim. 25% disseram que está evoluindo e a grande maioria, 62,5%, disseram que ainda não. Estou na grande maioria. Você votou na grande maioria? Eu votei na grande maioria. Eu não votei na grande maioria. Então você concorda? Concordo com aquela ressalva que eu fiz. Não vai ficar pronto, não vai dar tempo da gente ter toda a infraestrutura que a gente gostaria de ter, ou que principalmente a FIFA e o COI exigem que nós tenhamos, mas nós podemos suprir com esse sistema acolhedor que nós temos, com essa natureza do brasileiro, que o baiano muito bem ensinou a todos nós brasileiros. Muito bem. Segundo ponto que eu queria também, antes então, de encerrar o nosso programa, é o seguinte: o Caio esteve aqui no nosso programa anterior, quando eu já o entrevistei, e nós falamos de um lindo projeto que era do centro de São Paulo, né, Caio? Isso. Nós falamos, mostrando as imagens, aí, etc e tal. E esse projeto, ele está me contando aqui um pouquinho que está no ar, que esse projeto evoluiu e que você agora está pensando, já está praticamente transformando isso num livro, né? Isso. E que ele está buscando patrocinadores. Então, Caio, conta um pouquino como é que evoluiu esse projeto rapidamente e convida aí quem que pode patrocinar, quais são as empresas que podem ser interessantes para patrocinar. De repente tem alguém que está nos assistindo ou vai nos assistir ainda sob demanda, que a gente tem uma boa audiência, graças a Deus, sob demanda. Aí, de repente, o pessoal pode entrar em contato com você e como também faz para entrar em contato com você, caso... conta um pouquinho do projeto, como é que faz para patrocinar? Muito bem, esse é um livro que eu venho desenvolvendo há muito tempo, já há quase 10 anos, porque eu faço coleção de cartão postal antigo, né? Principalmente de hotéis, de área urbana, normalmente, de urbanismo e principalmente de hotéis. E eu comecei a reunir informações sobre os principais hotéis do país, que foram realmente marcos históricos hoteleiros, e principalmente os hotéis de São Paulo, da cidade de São Paulo, a história hoteleira de São Paulo. Então nós estamos formatando um livro, junto com o jornalista Ricardo Viveiros, e que vai contar a história hoteleira do país através de alguns dos seus marcos históricos. Não temos a pretensão de abranger todo o parque hoteleiro brasileiro de forma alguma, mas nós vamos escolher alguns marcos históricos e vamos desenvolver o histórico deste hotel. E depois, mais da metade do livro vai tratar sobre a hotelaria de São Paulo, que se formou a partir de 1850 e até 1970 se concentrou no centro de São Paulo. Isso foi o motivo pelo qual nós viemos a última vez aqui no programa, porque eu iria fazer, como fiz, uma palestra e um passeio pelo centro histórico, mostrando esses hotéis que foram marcos na cidade de São Paulo. E tudo isso junto vai virar um livro. Vai virar um livro, nós vamos dividir em cotas de patrocínio e vamos passar o chapéu para ver o que a gente consegue. Eu tenho fé que nós vamos conseguir esse patrocínio. Com certeza. Muito bem. Terceiro e último ponto para encerrar a nossa entrevista. Você falou do manual aqui que vocês estão lançando pelo Secov. Eu queria falar, então, o pessoal que se interessou pelo manual, quiser ter uma cópia do manual, como é que faz para o pessoal receber esse livro? É muito fácil. Nós temos na capa, na página de entrada do site do Secov, www.secov.com.br, e o Manual de Melhores Práticas para Hotéis de Investidores Imobiliários Pulverizados tem um link logo na capa do site. É só clicar lá, baixar um arquivo em PDF e pronto. Inclusive, se não estiver, porque esse link vai mudando, a capa vai mudando, mas lá embaixo, no site de entrada do Secov, tem a relação dos 5 downloads mais realizados dentro do site do Secov. E a gente está em primeiro lugar há
desde que lançamos o manual no final de janeiro. Quer dizer, está despertando o interesse do pessoal mesmo, né? Então esse manual ele é interessante para todo mundo que deseja de forma direta ou indireta investir dentro desse mercado de hotelaria. Seja investidor, seja um incorporador, seja imobiliária, tem recomendações a todos eles. E sobre as melhores práticas que devem ser, seja o consultor, que devem ser realizadas. Então, por favor, ficamos à vontade. Eu também fico à disposição de vocês. O site da minha empresa é www.caiocalfa.com e lá dentro tem o meu e-mail também. Fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Muito bem. Sandra, suas palavras de agradecimento ao pessoal. Exatamente. O meu abraço especial de hoje vai para Carol K. Macedo, Sandra 718, minha xará, Google, Ângela, Paulistano, muito obrigada pela participação. Lembrando o Twitter também do UrbanView, para você participar, www.twitter.com/urban_systems. Gilberto. Gente, muito obrigado pela audiência, eu agradeço muito ao Caio. Caio, obrigado pela tua presença mais uma vez no UrbanView. Você novamente nos deu uma aula aqui, né? Uma honra, obrigado. É verdade. Sandra, obrigado pela tua presença aí, os internautas que participaram aí. E a gente volta na terça-feira que vem, meio-dia, com mais uma edição, mais uma entrevista ao vivo, um tema bem legal para vocês aqui no UrbanView. Até lá. Começamos antes e terminamos depois.